Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje, dando continuidade à sequência relacionada a sexualidade e espiritismo, vamos tratar de um tema muito importante, que é a homossexualidade, gênero e orientação sexual. Em primeiro lugar, para aqueles que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, importante assistir os outros 3 vídeos anteriores, porque ele tem um embasamento teórico para que nós possamos tratar de certos assuntos aqui, que eu não vou repetir. Então tá aqui, ó, o primeiro vídeo é sexualidade e espiritismo, no segundo, desejo e ato sexual, e o terceiro relacionado a masturbação, vampirismo, íncubos e súcubos. E hoje, o tema que a gente tinha programado para fazer. Em primeiro lugar, o que nós devemos observar é que todos os pensamentos conservadores tendem a, de uma certa forma, achar que os seus modelos, as suas tradições são eternas e imutáveis. E às vezes, essas ideias, esses preconceitos, eles, quando voltamos a visitá-los décadas depois, séculos depois, nós vemos o quanto aquilo estava ultrapassado. E aí, isso vai para onde? Vai para o mural da vergonha. Por quê? Porque fica vergonhoso depois de séculos quando a gente visita esses pensamentos. Exemplo, já se refletiu seriamente sobre se as mulheres tinham alma. As pessoas ficavam em dúvida se as mulheres têm alma. Ora, hoje está no mural da vergonha, né? Alguém admitir que as mulheres não têm alma. Já discutiu se os negros tinham alma. Já se discutiu se os índios tinham alma. Era uma ideia aceita por muitos de que não tinha. Outro pensamento que já está no mural da vergonha, de 1939, que é a mulher trabalhar fora seria um veneno para a mulher. Uma vergonha inaceitável. Então, ora, quem hoje, até mesmo os conservadores, dentre os conservadores, não admitem e sentem vergonha dessa posição. E isso foi trazido por um espírito. Está também no mural da vergonha, dizer que a mulher trabalhar fora é um veneno. Vamos ver o que o espiritismo tratava a respeito das mulheres. 1866. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza. É um direito fundado sobre as próprias leis da natureza. Então, o espiritismo, quando analisa as leis da natureza, que é o que nós fazemos aqui no nosso canal, mostra que o espírito não tem sexo. Ora, se não tem sexo, por que o homem é melhor do que a mulher? Tem os mesmos direitos. Alguns espíritos, porque são espíritos de terceira ordem, no século XX achavam que a mulher deveria estar no lar, e nada mais do que isso. Competir com o homem fora de casa era um vício, seriam coisas temerárias. Então, mas o espiritismo em 1866, quase 100 anos antes, já fazia o contrário, olha lá. Fazendo reconhecer essa lei, o espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Então, para o espiritismo, a mulher tem os mesmos direitos que os homens. Mas alguns conservadores se apoiaram no pensamento conservador desses espíritos para tentar travar a lei de progresso. Só que o que aconteceu? Eles morreram,
E o progresso aconteceu. Hoje as mulheres têm todos os direitos, de presidente a motorista, todos os direitos, e exercem sem nenhum problema, até mesmo de estivadoras, de pedreiro, todos os trabalhos que diziam que era força bruta, só o homem poderia, a mulher exerce. Mas naquela época era interessante para espíritas conservadores se apoiarem nas ideias conservadoras desses espíritos, mas foram todos por mural da vergonha. E quem está à frente? O espiritismo. Por isso que é bom, importante fazer a separação entre doutrina espírita e pensamento, opinião pessoal dos espíritos, principalmente dos de terceira ordem. Aí entra numa questão fundamental aqui. Do ponto de vista espírita, faz sentido discutir gênero e identidade de gênero? Faz sentido? Ora, primeira coisa, a gente tem que ir aonde? Nos textos, né? Para saber se faz sentido ou não. Mas de antemão, as ideias conservadoras achavam que não faz sentido, porque só existe homem e mulher e ponto, e acabou. Claro que essa é uma ideia muito superficial, sem base nenhuma, baseada única e exclusivamente nos conceitos atávicos destas pessoas. Mas do ponto de vista espírita, vamos aos textos para ver se faz sentido ou não. O artigo As Mulheres Têm Alma, Revista Espírita de 1866. O espírito encarnado sofre a influência do organismo. Seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõe esse mesmo organismo. Ora, então, o gênero, ele passa a ser importante para o espírito que não tem gênero, passa a ser importante quando ele vamos dizer assim, entra na carne, reencarna, e aí as circunstâncias daquela sociedade começam a influenciá-lo. Além disso, a influência do organismo. Então começa a formar nele um caráter, um gênero, que não existia enquanto espírito. Ok? Então, existe uma identidade de gênero. Agora, como isso se desdobra? Vamos chegar lá. Vamos seguindo no texto. Essa influência repercute na vida corpórea a vida espiritual. Isso é, quando o espírito desencarna, ele leva consigo essa identidade. Ok? Então, ele leva consigo essa identidade. Ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual para a vida corpórea, né? Então o espírito, ele já tem uma certa identidade. Quando ele volta para a vida corpórea, ele traz ainda os resquícios dessa identidade. Essa identidade também guarda relação com o grau evolutivo. Nós vamos estudar isso mais para frente, mas guarda relação com o grau evolutivo. Os espíritos de segunda ordem para cima, quando passam do corpo físico para o mundo espiritual, eles perdem muito facilmente essa questão da identidade. Os espíritos de terceira ordem tendem a conservar, ok? Isso também é importante. Continua Kardec. Essa influência não se apaga imediatamente depois da destruição do envoltório material. Então, o espírito desencarna, ele continua com essa identidade um certo período. Isso, um certo período de acordo com o grau evolutivo. Aqui ele está falando de modo geral. Os espíritos de terceira ordem, de modo geral, conservam, né, ad eterno, vamos dizer assim. Do mesmo modo que não se perdem instantaneamente os gostos e os hábitos terrestres. Porque a característica, são os caracteres daquele ser, da sua individualidade. Depois pode ocorrer que um espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo. Ora, então, se o espírito percorre uma série de existências no mesmo sexo, ele tende cada vez mais a sedimentar
aqueles hábitos e aqueles costumes. Principalmente se falando do século XX para trás, porque as coisas eram bem mais marcadinhas. Então não existia muita liberdade. Ainda hoje existem perseguições. Então eram bem marcadinhas. O que faz que durante muito tempo ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher do qual a marca permaneceu nele. Então é aquilo que a gente estava falando. Ele pode ainda permanecer no mundo espiritual por muito tempo. Quanto menos evoluído, mais tempo. É lógico. Então, de modo geral, os de terceira ordem conservam essa identidade. Apesar de que sabemos que os espíritos encarnam como homem e como mulher. Isso não tem nenhuma diferença. Aí vamos lá. Não é senão o que ocorre a um certo grau de adiantamento. Eu estou dando aqui spoiler, né? Mas é exatamente isso. A gente vai estudar cada caso específico. Não se preocupe. E de desmaterialização, que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela o caráter dos sexos. Aquele que se apresentam a nós como homem ou como mulher é para lembrar a existência na qual os conhecemos. Então os espíritos de segunda ordem, de modo geral, eles só mostram como homem ou como mulher para nos mostrar que eles eram aqueles ali, o homem ou a mulher, mas não no sentido que eles se identificam como homem ou como mulher. Os espíritos de segunda ordem já passaram disso. Mudando de sexo, então, agora olha o raciocínio de Kardec. Você vê durante uma certa número grande de encarnações como homem. Se você, a partir desse momento, mudou e vai encarnar num sexo feminino, os seus caracteres estão muito sedimentados no gênero masculino. É isso que ele está dizendo. Poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos e as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Então, aquela série de encarnações naquele sexo, naquele gênero, quando encarna em um gênero diferente, o espírito, o ser, ainda não consegue se desligar diretamente. E aí você vê que aquele ser está num gênero masculino, mas a sua identidade de gênero é feminino. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. E aí, algumas pessoas, olha, Kardec falou que a homossexualidade é uma anomalia, porque existem os filósofos de uma palavra, os filósofos de uma pergunta, os sistemáticos de uma palavra. Primeiro, quem é especialista em estudar a doutrina espírita tem que estudar o autor. Essa palavra anomalia que Kardec está usando aqui, ela tem um significado de algo que se esperava ser de uma forma e acontece de outra forma, e não no sentido que se tem hoje da palavra, né, de anormal, no sentido negativo. Não é isso. Ah, Jorge, você está defendendo Allan Kardec, né? Então vamos aos textos, olha lá. Sobre a dupla vista e o transe. Olha lá, Kardec. Como se vê, nós demos conta dessa anomalia aparente. Ele está dizendo que seria alguém que consegue ver à distância algo que as outras pessoas não veem. Ora, por quê? Quem vê é a alma. Ué, mas se ele vê sem a explicação, isso parece o quê? Uma anomalia aparente. É algo que se espera, que não se espera que acontece. No sentido anomalia aparente aí. Ele usou a mesma expressão e não no sentido negativo, olha lá. Falando da dupla vista. Por que a pessoa com transe na dupla vista vê certas coisas, percebe certas coisas que não percebe normalmente? É uma anomalia aparente, é algo que não se espera que você... Outra aqui, sobre as mortes prematuras. Kardec vem falando ali sobre os ensinos de Jesus, explicando essa questão, e ele vai falando a mesma coisa lá, sobre as mortes prematuras. Para esta que
que mostra a vida humana, suas diferenças nas posições sociais. Ele usa a mesma expressão, anomalia aparente. Vamos continuar. Ali agora o caso de possessão. Kardec falando que quando o espírito manifestava na senhorita Jolie, os caracteres dela se modificavam. E aí ele usa a mesma expressão, uma anomalia aparente. Isso é, porque essa menina ela tem um jeito. Quando está no processo ali da influência do espírito, ela muda seu caráter. Não é uma coisa que se esperava. Então, é uma anomalia aparente. Então, antes, né, só para a gente aprender, quando a gente for falar, estudar Kardec, a gente tem que estudar mesmo o pensador, o pensamento do pensador, ok? Então, se nós observarmos essas pelas leis naturais, que um espírito não tem sexo, então o espírito em si não tem identidade, mas ele, por estar numa certa encarnar, e o espírito encarna várias vezes, ele pode criar uma identidade de gênero. Passando para um outro corpo, ele vai se tornar um ser transgênero. Por quê? Porque ele vai estar num corpo feminino, mas os seus caracteres, os seus gostos, os seus desejos são da outra identidade, ok? Interessante porque, mesmo sendo um espírito muito conservador, o Emmanuel ele traça um perfil. Não vou entrar nas consequências, porque as consequências dele, porque aí entra na questão da moral espírita. O pensamento dele muitas vezes diverge da moral espírita. Mas ele, pela causa da homossexualidade, ele aponta exatamente igual a Allan Kardec. Olha lá, a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de encarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade. Então, o ser tem a sua potencialidade para ser homem ou mulher encarnado, isso a gente já sabe também. Aí ele continua, né? O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina. Aquilo que a gente está falando, que o Kardec também falou. Sem especificação psicológica absoluta. Em face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade. Então é aquilo que a gente está falando. Se o espírito vem uma série de encarnações femininas no gênero feminino e encarna num corpo masculino, seus caracteres não mudam, a natureza não dá salto. Então a gente consegue ver isso, já que estamos falando de espírito, a gente consegue olhar isso, ver Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Chico Xavier. A gente nota que são características num corpo masculino, mas com características femininas. Isso aí ninguém nega. Alguém, né? Se alguém nega, é difícil, eu nunca vi. E aí vamos então agora entender essa questão. Peraí, mas isso acontece em todos os espíritos? Como eu disse, só acontece com os espíritos de terceira ordem. Porque os espíritos de segunda ordem se livram facilmente desses caracteres. Porque o espírito, né, a influência do espírito sobre a matéria. E os de terceira ordem, influência da matéria sobre o espírito. Ok? Olha lá, o Sanson, um espírito feliz, um bom espírito. Então, tá lá no céu e inferno. Isso aqui eu tirei da revista Espírita. Por quê? Porque o Kardec faz uma pergunta específica em relação ao que a gente está falando. Vamos lá. Os espíritos não têm sexo. Olha a pergunta de Kardec. Entretanto, como há poucos dias ainda éreis homens, tende em vosso novo estado antes a natureza masculina do que a natureza feminina. Olha o Kardec tentando entender qual é a identidade de gênero do Sanson, que era um espírito altamente evoluído, um cientista, uma pessoa boníssima, que passou vários anos com vários problemas de saúde, mas nunca
negou nada, né? Então era um espírito altamente evoluído. 8 horas após a sua morte já estava dando comunicação. Aí olha que o Sansão responde: não temos que ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os cria à sua vontade. E se, por seus objetivos maravilhosos, quis que o espírito se reencarnasse sobre a Terra, deveu acrescentar a reprodução das espécies para macho e a fêmea, mas os sentis sem que seja necessária nenhuma explicação. Os espíritos não têm sexo. Então, o Sansão está dizendo ali para Kardec: olha, não tem isso aí. Eu não me sinto nem homem nem mulher. Eu sou assexuado, porque ele é um espírito que já passou dessa faixa básica. Aí o Kardec faz uma nota para explicar por que ele fez essa pergunta, que tem a ver com identidade de gênero. Nota de Kardec: sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos não são necessários senão para a reprodução dos corpos, porque os espíritos não se reproduzem. Os sexos seriam inúteis para eles. Presta atenção nisso. O sexo é inútil para o espírito. Nossa pergunta não tinha por objetivo constatar o fato. Ele já sabia que o espírito não tem sexo. Não era isso que ele queria saber. Ele queria saber a questão da identidade de gênero. Mas, em razão da morte muito recente do seu Sansão, queríamos saber se lhe restava uma impressão de seu estado terrestre. Percebe? Aí ele vem agora falar por que existe essa diferença na identidade de gênero. Os espíritos depurados se dão perfeitamente conta de sua natureza, mas entre os inferiores, os de terceira ordem, não são desmaterializados. Há muito deles que se creem ainda que estão sobre a terra, conservam as suas mesmas paixões, os mesmos desejos, aqueles que se creem ainda homens e mulheres. Então, os espíritos de terceira ordem se creem homens e mulheres. Eis porque aos que dizem que os espíritos têm sexo. Quem diz que espírito tem sexo é espírito de terceira ordem. É assim que certas contradições, ele poderia usar aqui a palavra anomalia aparente também, provém do estado mais ou menos avançado que os espíritos se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que não os interrogam e não se dão o trabalho de aprofundarem as perguntas. Isso é verdade. O espírito dando a falar, ninguém interroga, ninguém faz um questionamento. E aí o que acontece? O espírito se torna um luminar, as pessoas começam a criar grupo de estudo para estudar o pensamento de um espírito de terceira ordem, baseado apenas nas suas sensações e nas suas percepções. Aí vai nascer, sim, entendimento diferente. Ok? Mas para aqueles que não são espíritas, depois eu vou explicar essa questão de primeira, segunda e terceira ordem. Então, gênero e identidade de gênero faz todo o sentido, tem todo o embasamento baseado na doutrina espírita. Ok? Então, conforme a gente vai estudando, antigamente as pessoas olhavam e viam as estrelas e os planetas como se fossem coisas iguais. Com o passar do tempo e aprofundamento, quanto mais foco você vai dando, você consegue separar o que é estrela do que é planeta. Quanto mais aprofundamento você for dando, você vai perceber que existe uma infinidade de estrelas diferentes. É mais ou menos em relação à questão de gênero. Ora, se cada encarnação existe fatores e traumas e problemas sociais relativos a isso, cada um vai conservar os gostos, todos os problemas que viveram, e cada uma questão dessa vai, vamos dizer assim, criar uma identidade. E por isso que existem, hoje são catalogados mais de 50 tipos de gêneros. Por quê? Porque é do ser. São os gostos, as inclinações do espírito. Não há problema nenhum, faz parte do processo. Então aqui temos uma imagem aqui, ó, vários tipos de gênero, aqui são suas simbologias. Não vou entrar nesse assunto, porque a minha divulgação é da doutrina espírita.
ok? Então, disso chegamos a essa conclusão. A identidade de gênero só existe nos seres encarnados. Encarnou, vai ter que ter uma identidade de gênero, ok? Seja ela qual for. Ou, quando estão desencarnados, nos espíritos de terceira ordem. Os espíritos de terceira ordem conservam a identidade de gênero. Os de segunda ordem não. Um exemplo, então vamos voltar aqui na escala para as pessoas entenderem. Espírito de terceira ordem estão ali, são os inferiores. Ah, Jorge, então você está dizendo que os espíritos que têm a questão da sexualidade são inferiores. Olha, eu sou um espírito de terceira ordem, ok? Então eu estou dentro desse processo. Se eu encarnar num corpo feminino, muito provavelmente, me conhecendo, eu acho que eu terei uma identidade de gênero masculino, ok? E tem os espíritos de segunda ordem. São os bons espíritos, os superiores e elevados. Vamos entender um pouquinho mais o que são os bons espíritos, para não dizer que aqui a gente está querendo fazer discriminação. Então, o que são os bons espíritos? Os espíritos de segunda ordem. Se você for um espírito de segunda ordem, você tem que ter essas características aqui. Conservam mais ou menos, conforme a categoria aqui, o seu traço da existência corporal. Isso é, aqueles que estão no limite entre a terceira e a segunda ordem. Os espíritos limítrofes conservam ainda, mas quanto mais evolui, isso desaparece, ok? Já gozam da felicidade dos bons. Não tem a perturbá-los. Então vamos ver se você se identifica com um bom espírito. Nem inveja, isso é, eles nunca sentem inveja. Nunca sente remorso, não tem nenhuma das más paixões, ok? Outra coisa aqui embaixo, não sentem nunca é movido pelo orgulho, nunca é movido pelo egoísmo, nunca é movido pela ambição, nunca experimentam ódio, nunca experimentam o rancor, nunca experimentam o ciúme, nem a inveja, e sempre fazem o bem pelo bem. E fazem o bem pelo bem 24 horas por dia. Então, se você se identifica... Eu não me identifico como um espírito de segunda ordem. Eu sou um espírito de terceira ordem, ok? Agora vamos ver como um espírito de terceira ordem entende a questão de gênero. Olha lá, livro Nosso Lar. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação. Você vê que a influência do espírito... se acha que naquela época, isso aí a gente está nos primórdios do século XX. Apesar de Kardec, lá no século XIX, no meio do século XIX, fabrindo que a mulher tem os mesmos direitos, o espiritismo abre a era da emancipação da mulher. No século XX, no meado do século XX, o espírito ainda achava que as mulheres terem direito de trabalhar em escritório é uma vergonha. Então, por quê? Porque é um espírito de terceira ordem. Ele não está alinhado com o pensamento dos espíritos codificadores, é óbvio. Contra verdadeiras atribuições do espírito feminino. Presta atenção, espírito feminino. Ele acha, por ser um espírito de terceira ordem, o espírito de terceira ordem projeta o que ele acha que o mundo é do jeito que ele entende. Então, para ele existe espírito feminino. Por quê? Porque ele é um espírito de terceira ordem e ele tem identidade de gênero. Então, para ele faz sentido falar espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, olha lá, procurar emprego. Ó. Isso é duelo com os homens, mulher procurar emprego. Através de escritórios e gabinetes, onde se reserva a atividade justa ao espírito masculino. Então tem ideia de espírito feminino e espírito masculino. Por quê? Os espíritos de terceira ordem conservam a identidade de gênero, ok? E agora vamos entrar na questão da orientação sexual. Então, e a orientação sexual? A identidade de gênero é uma coisa, a orientação sexual é outra. As afetividades têm a ver com a orientação sexual. Isso é, o desejo que eu tenho para o outro sexo, ok? Então, aí vem algumas perguntas. A homossexualidade tem impacto na mediunidade? Foi até uma pergunta que me fizeram na internet. Do ponto de vista da mediunidade, a homossexualidade tem zero impacto. Nenhum. Porque desejo sexual
todo mundo tem. Se todo mundo tem, todo mundo é médium, então não tem impacto nenhum. É uma coisa que faz parte da natureza humana. Todo mundo que está encarnado tem uma identidade, ok? Tem uma orientação. Isso aí, o desejo, o sexo só é mal para aquelas pessoas que ainda estão presas às ideias católicas. Aí tem que assistir o vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3, ok? Então, tem impacto na mediunidade? Nenhum. O homossexual pode dar passe? Qual é o problema? O homossexual é um ser igual a todo mundo. Então ele tem o direito de dar passe também. Ok? Existem pessoas que estão no centro espírita que dão passe e são pessoas malignas. São pessoas pervertidas. São pessoas mau caráter e dão passe. Então, para dar o passe, a pessoa tem que estar bem equilibrada, ok? Com saúde física e se submeter à ação dos bons espíritos. Pronto. Então, o homossexual se enquadra nesse caminho, ok? O que o homossexual pode fazer no centro espírita? Tudo. Tudo. De varrer o chão a ser presidente. De palestrante à educação moral da infância. Ele pode ser de tudo. Ah, Jorge, mas e ele vai evangelizar? Porque a pessoa acha que a homossexualidade pega no toque, pega no ar. A gente já estudou aqui a causa espírita, as possíveis causas espíritas para a homossexualidade. É o que? Tem a ver com o ser e o seu organismo que ele está naquele momento. Claro que influenciado pelas séries de existências anteriores. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o homossexual pode sim trabalhar em qualquer lugar, em qualquer atividade. Outra questão, essa é mais complicada, porque tem que se entender muito bem a fisiologia da alma. Cirurgia de redesignação. Aquela pessoa que faz a cirurgia, porque por ser um transgênero, eu não vou entrar aqui nos detalhes do gênero, como já falei, são mais de 50, não vou entrar, mas o espírito tirar o mamilo ou, né, fazer qualquer coisa nesse sentido. Qual o impacto na doutrina que a doutrina espírita dá para essas pessoas? Então, primeiro, vamos abstrair a questão do sexo, que sexo não é pecado, não existe pecado original, sexo não é mal, etc. E o corpo, Jorge? Cuidai do corpo e do espírito. Por que devemos cuidar do corpo e do espírito? Porque o corpo e o espírito é o nosso instrumento. Mas não é que se a pessoa cortou o mamilo, ok? No mundo espiritual, ela vai estar com o mamilo cortado no perispírito. Não existe isso. O perispírito é reflexo do estado do ser. Como o ser se identifica. Então, muito provavelmente, esse espírito vai olhar as infinitas possibilidades. Ele pode estar num corpo masculino e ter uma identidade feminina. Essa questão dos seus caracteres ser tão forte que ele não se identifica com aquele corpo. Da mesma forma, o feminino com o masculino. Se ele tirar o mamilo ou não tirar, isso não tem impacto nem no espírito, nem na encarnação. Só pode ter impacto se o encarnado ele achar que aquela ação é má e ele tem remorso em relação àquela ação. Aí vai ter impacto lá no mundo espiritual, porque os seus pensamentos são de remorso, mas não. Da mesma forma que você cortar, né, um corpo a fazer uma cirurgia de lábio leporino, não tem problema nenhum. Você fazer uma cirurgia para diminuir o tamanho do nariz, não tem problema nenhum. A diferença está, a pessoa foi fazer uma cirurgia de lipoaspiração e morreu. Por que ela está mal no mundo espiritual? Porque ela buscou uma cirurgia, toda cirurgia tem risco, e aquele corpo morreu e ele não pôde dar condições
de completar a sua encarnação. Isso é um problema que ele tem que enfrentar relacionado à sua ação, mas não relacionado à cânula que entrou no seu corpo, porque aquilo ali, o corpo é uma veste, é igual roupa. É exatamente igual roupa. As questões morais é no ser pensante. No ser pensante. Então, a resignação sexual não vai mudar o estado do espírito, a não ser que ele acredite que aquilo foi mal. Aí, se para ele é mal, então seus pensamentos vão estar relacionados àquilo. Então, agora, é uma questão muito séria. Tem que ser acompanhada por médico. Tem que ser uma questão bem criteriosa, que isso é uma questão de saúde pública, que o espiritismo não tem que se meter nisso. Quem tem que ver é o psiquiatra, o psicólogo, o ser envolvido, quem vai fazer a cirurgia, etc. Okay? Da mesma forma que a reencarnação, né, existe o véu que esconde as encarnações anteriores, mas existe uma técnica para algumas pessoas que têm dificuldade de fazer a tal regressão da memória. Existe a técnica quando há necessidade. Se a pessoa faz por curiosidade e exuma alguns problemas que vão interferir na vida dela, isso é um problema dela, foi uma escolha dela. A mesma coisa em relação à resignação. Se ela vai se arrepender depois, isso é um problema que ela vai ter que enfrentar. Por isso que tem que ter um médico, um psiquiatra, um psicólogo, uma equipe multidisciplinar para tratar essas questões. Mas do ponto de vista espírita não faz diferença, ok? Assim como a relação homossexual não faz diferença. No vídeo 2 nós falamos sobre isso em relação... Opa, desculpa, eu estou tirando a meia aqui. Em relação ao... que aqui está quente. Em relação ao ato sexual. Não existe um ato gay nem ato hétero. O ato é um impulso fisiológico que passa para o perispírito, que passa para o espírito. Então, se alguém tocou na genitália ou no ânus, isso é um impulso, ok? Então, relação anal, relação ao sexo oral, sexo anal, sexo o que for, não há problema nenhum. Isso são impulsos, são prazeres. Agora, se a pessoa é escrava do seu prazer, isso é um outro problema, que é o próximo vídeo que nós vamos trazer, que é da perversão sexual. Isso é uma outra questão. Mas, do ponto de vista do ato sexual, isso é natural, é um impulso. Ok? Então, não há problema nenhum em relação ao ato sexual. A ideia de casamento gay, por que existem esses conflitos? Por causa que as pessoas ainda estão presas aos paradigmas do passado, né? A doutrina espírita, ela diz o quê? Evangelho segundo o Espiritismo. A união, o casamento é o quê? A união dos sexos, né? Normalmente, porque são seres biológicos que estão ligando um com o outro, independente do sexo, são união do sexo. De modo geral, é sexo masculino feminino, e aí a reprodução das espécies. Há outra lei divina imutável, como todas as leis de Zeus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Essa é a lei fundamental, é a lei que une os seres. A lei que une os seres é a lei de amor, ok? Então, um homem pode amar um homem, uma mulher pode amar uma mulher pode amar um homem e um homem pode amar uma mulher. Porque quem ama não é o corpo, quem ama é a alma. E o casamento é apenas a união dessas duas almas nas questões sociais, porque estão encarnados, e nas questões biológicas, porque estão encarnados. Mas a atração é entre os homens. Se há outro tipo de interesse, isso é um outro problema que eles vão ter que resolver. Ok? Então, quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma. Ok? Então, Jorge, mas sempre houve casamento assim, etc. E quem disse que o casamento, como nós conhecemos, vai ser para sempre? Quem disse? Já agora você já está exagerando. Então vamos lá. Revista Espírita de 1862. A união simpática das almas. Um espírito falando sobre a união simpática das almas nos mundos elevados. Aí ele diz assim: mas o casamento, tal como é compreendido sobre vossa terra, não é conhecido nos mundos superiores. Nestes lugares de felicidade, de liberdade e de alegria,
Os laços são de flores e de amor, e não vais crer que sejam menos duráveis do que isso. Liberdade e alegria. E ele está dizendo, não, e não é menos durável porque tem liberdade, não. Hein? Olha, que mudança de paradigma, hein? Rapaz, como diria o Xaropim, rapaz! Continua o Espírito. Só os corações falam e guiam nessas uniões doces. A união entre os espíritos no mundo superiores é apenas entre a lei de amor, é o que rege. Uniões livres e felizes. Casamentos de alma a alma, diante de Deus. Eis a lei de amor dos mundos superiores. E os seres privilegiados dessas regiões benditas, crendo-se mais fortemente ligados por semelhantes sentimentos do que não são os homens da terra. Então lá o casamento é o casamento de verdade. E a liberdade, hein? Que pisam tão frequentemente sob os pés os mais sagrados compromissos. Não oferecem o doloroso espetáculo das uniões perturbadas, sem cessar, pela influência dos vícios, das más paixões, da inconstância, do ciúme, da injustiça, da aversão, do perjúrio, da violação dos juramentos. Isso ele está dizendo, olha, os mundos superiores não há essas coisas. Então a ligação de alma para alma, então a liberdade. Uau! Aí o Kardec, como sendo o bom senso encarnado, tem que fazer a ponderação. Olha lá. Equivocar-se-á estranhamente sobre o sentido desta comunicação, vendo-se nela a crítica às leis que regem o casamento e a sanção das uniões efêmeras extraoficiais. Ele não está dizendo que é o que é para a gente fazer. Kardec está, calma, relaxa. Antes as leis, as únicas que são imutáveis são as leis divinas. E qual é a lei? Lei de amor. Mas as leis humanas, devendo ser apropriadas aos costumes, aos usos, aos climas, ao grau de civilização, são essencialmente móveis. Por isso que o casamento vai mudando com o passar do tempo. Ok? Então, não há problema. Por que hoje tem casamento gay? Porque não tinha antes. Porque a sociedade progrediu, aprendeu a ter liberdade, a dar liberdade ao ser humano, a dar direito de escolha. Ok? E que os povos do século XIX fossem acorrentados à mesma regra que regia os nossos pais. Ele está falando, hoje, o casamento de hoje, ele está falando no século XIX, é bem diferente do que existia há séculos atrás, ele está dizendo isso. Portanto, se essas leis mudaram de nosso país a nós, como não chegamos à perfeição, elas deverão mudar de nós aos nossos descendentes. Kardec está dizendo, o casamento vai mudar. O casamento, isso é natural. Ok? Isso é natural. Jorge, mas é aquele espírito que fala sobre o casamento. Espera mais um pouquinho para botar no mural da vergonha. Mais coisa para botar no mural da vergonha. O espiritismo trata de leis naturais. Os costumes vão de acordo com o tempo, mas as leis naturais são eternas, meu filho. Por isso que o espiritismo é muito além. E os conservadores ficam para trás junto no mural da vergonha, ok? Toda lei, continua Kardec, na sua nota maravilhosa, toda lei, no momento em que é feita, tem sua razão de ser. Isso é, naquela época as pessoas julgaram ser importante daquela forma. Hoje julga importante dessa forma. Hoje as pessoas já começam a querer que todo mundo possa ter o direito de casar. E os gays e todos os outros gêneros têm o direito também. Mas pode que boa hoje não seja mais amanhã, né? O que a gente está falando. No estado dos nossos costumes, de nossas exigências sociais, o casamento tem a sua necessidade de ser regulado pela lei. E a prova de que essa lei não é absoluta é que ela não é a mesma em todos os povos
e nem em todos os países civilizados as leis mudam. Então por quê? Porque os interesses são diferentes, as sociedades são diferentes, então os casamentos são diferentes, a forma de casar são diferentes. Olha como Kardec é ponderado, né? Continua Kardec. É, pois, permitido pensar que nos mundos superiores, onde não há mais os mesmos interesses materiais a salvaguardar, isso é, a lei, você não precisa criar lei para salvaguardar as pessoas, né, dos seus problemas inerentes ao seu estado de inferioridade. Então, uma lei tem que ser diferente. Onde o mal não existe, quer dizer, onde os maus espíritos encarnados estão excluídos, onde, consequentemente, as uniões são o resultado da simpatia e não de um cálculo, as condições devem ser diferentes. Mas o que é bom neles poderia ser mal em nós. Opa, que beleza, é isso. Olha, o amor livre é bom para quem é livre, mas para quem não é livre vai ter problemas, ok? Aí é uma questão moral, que a gente vai estudar isso também quando a gente estudar da perversão sexual, no próximo vídeo a gente vai estudar isso, vai ficar um pouquinho mais claro, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas ele está dizendo, então, não é que o Espírito está dizendo que nós devemos abandonar o nosso critério para criar o critério dele. Só que o critério dele tem um alicerce fundamental, isto é, são espíritos de segunda ordem, olha lá. Então não tem todas aquelas coisas que a gente tem. Então é muito complicado, ok? Do outro lado, é preciso considerar que os espíritos se desmaterializam à medida que se elevam e se depuram, que não é senão nas classes inferiores que a encarnação é material. Para os espíritos superiores não há mais encarnação material e, consequentemente, mais procriação, porque a procriação é para o corpo e não para o espírito. Portanto, uma afeição pura é o único objetivo de sua união e, para isto, não mais que pela amizade sobre a terra, não tem necessidade da sanção dos ofícios ministeriais. Então, as coisas mudam e vão continuar mudando. Você pode negar, né? Você pode colocar obstáculos ao progresso, mas o progresso se fará, ok? E olha lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, pode suprimir a lei de amor. O divórcio é uma lei humana e tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Isso é importante porque esses mesmos espíritos de terceira ordem, que todos esses pensamentos vão para o mural da vergonha em algum determinado tempo, também são contra o divórcio. E o Kardec, lá em 1864, já dizia, olha, o divórcio só separa o que está separado, só separa no corpo o que já está separado no espírito. Por quê? O que os separam é o quê? A falta da lei fundamental, que é a lei de amor. E o casamento tem uma definição no Livro dos Espíritos que fala o casamento, a união de seres. Claro que depois ele vai falando para os corpos, porque ele está falando para a gente aqui nos nossos casos. Mas daqui a 100, 300 anos, a definição, o casamento, união de ser, vai ser uma coisa tão bela que as pessoas vão entender união de seres, só isso. Ok? E é união de seres. Por quê? Era unido pela lei de amor. Então, gente, a homossexualidade para o espiritismo não há problema nenhum. O ato homossexual, a relação homossexual não há problema nenhum, desde que esteja fundamentada na lei de justiça, de amor e de caridade, de respeito, nos compromissos que o Espírito falou ali, que estão relacionados com a lei de amor, não há problema nenhum. Ok? Agora, o que pode dar problema nas relações homoafetivas são os mesmos problemas que podem dar nas relações heteroafetivas. Os mesmos. Nem um mais, nem um tio a menos. Nenhuma diferença. Ok? Então, os costumes eles passam, como eu já falei aqui.
Mas isso vai entrar na questão da perversão sexual, quando eu vou contar de novo a história do André Luiz, que lá desvirginou a empregada e teve consequências morais. Por que que teve? Que tem a ver com as questões sociais e não com as leis do amor. Ok? Então, gente, discutir identidade de gênero faz todo sentido para o espiritismo. Orientação sexual é uma questão da característica do espírito. É lógico, o espírito ele só vai ser homossexual se ele for um espírito de terceira ordem. Jorge, mas espírito de terceira ordem é 90%, se não for 99% dos encarnados da Terra. Então, em modo geral, homossexual pode ser todo mundo, ok? Mas o espírito disse que foi alguém que abusou do sexo. Não tem nada de abusou do sexo. Presta atenção. Tem a ver com a fixação do desejo sexual. O ser ele especializou, ele tem o desejo no ato sexual com mulheres. Ora, quando ele desencarna, o seu desejo, as suas técnicas, aquelas pessoas que têm a tendência e vivem para isso, têm a fixação, ela vai continuar com essa fixação. Se encarnar num corpo de gênero diferente, ele vai continuar com essa fixação. Da mesma forma que eu tenho fixação pelo sexo feminino. Isso é uma questão normal. Não tem problema nenhum nisso, ok? Então eu abusei do sexo. Não abusei. Eu tenho a minha construção, meu arcabouço psicológico, espírito, psíquico, é nesse sentido. Se eu agora eu vou para um corpo feminino e continua. Se eu for um espírito de segunda ordem, eu consigo me livrar disso, porque o espírito de segunda ordem, a influência do espírito sobre a matéria, e do terceira ordem, a influência da matéria sobre o espírito. Como eu sou de terceira ordem, a matéria é sobre o espírito. Então, os gêneros todos têm uma relação com as suas fixações e os seus traumas. Não é porque necessariamente tem que se fixar num desejo. Tem os que não têm desejo nenhum. Por quê? Algumas coisas aconteceram para que ele não tivesse desejo. Ok? Isso é uma questão de cada um no seu caminhar milenar e nas suas problemáticas. Isso é importante porque tem muitas pessoas que passam por conflitos, como, coisa linda esse depoimento do Chico Xavier, mostrando dos seus conflitos, que tem os seus desejos, e ele usava a forma dele para sublimar. Outra coisa importante que quase que eu não falo aqui, em relação que as pessoas, o que a pessoa tem que fazer para deixar de ser homossexual? Olha, é complicado, né? Fala assim, Jorge, o que você pode fazer para deixar de não desejar a mulher? Eu não sei como é que eu faço isso. Eu não sei. As pessoas falam assim, não, o que tem que fazer é abstinência. É muito fácil falar por outra abstinência, né? Imagina um homem hétero. Ele tem desejo por muitas mulheres, ele trai, ele faz. Aí eu falo assim, olha, para você a melhor saída é abstinência. Se o cara deseja muitas mulheres a ponto de trair a própria mulher, você vai falar para ele ter abstinência. Ora, o que é a melhor forma para ele se regular? Ele ter uma relação duradoura, equilibrada com uma pessoa, que é o casamento. Então, a prescrição do celibato para esses casos está de acordo com a doutrina espírita? Não. Ao contrário, preste atenção. Livro dos Espíritos, pergunta 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. Os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam ao mundo. O que o Espírito está dizendo aqui? Que você que está fingindo ser celibatário, mas conserva os seus próprios desejos sexuais, você está enganando o mundo, mas não se engana porque os seus pensamentos o traem. Então essa ideia de abstinência, de praticar o celibato, isso aí não é uma prescrição espírita, ok? Porque a questão do desejo sexual é uma questão interna.
Jesus já falava sobre isso. Olha o que Jesus fala. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe. Isto é, aqueles que já nascem acima dessas questões sexuais. Há eunucos que foram castrados pelos homens. Isso é, não tem condições, mas não é porque ele não tem o desejo. O ser continua com desejo, mas biologicamente ele não tem condições de realizar o ato sexual. E há eunucos que castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba, isto é. E existe aqueles que já conseguem naturalmente segurar essas questões. Mas você prescrever para o outro como ele deve agir, isso é heteronomia moral, fora da moral espírita. Prescrever ao outro o que o outro deve fazer. Cada um deve saber quais são as leis, quais são as consequências de cada ato e cada um ser livre para agir. E também saber que cada ato tem as suas consequências, ok? Aí a pessoa vai reprimir sim o impulso de traição, porque fere a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí ela vai começar a se ajustar, aí encarna, desencarna e assim vai. Agora a abstinência, gente, a abstinência é bom pros outros, né? Muito fácil. Aí o que a pessoa faz? Aí, como fazia antigamente, ia para os círculos religiosos, e aí nos problemas religiosos, depois ia ver que não conseguia, e aí rolava aquelas coisas todas que depois a gente vai tratar no próximo livro, que é no próximo vídeo, que é da perversão sexual. Dúvidas? Se alguém tiver várias, eu acredito que tenha muitas dúvidas e muitas perguntas, mandem para mim que eu vou responder num próximo vídeo de respostas. Assistam os outros 3 vídeos que tem um embasamento teórico para que a gente pudesse chegar nesse. Compartilhe, clique no sininho para que toda vez que eu enviar um vídeo vocês possam receber e assim a gente possa continuar a nossa troca. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.